Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão aí felizes por podermos ouvir e compartilhar das ricas palavras do Senhor aí, amém? Sabe, uma das coisas que eu tenho aprendido a me alegrar é quando temos a oportunidade de, nos nossos ajuntamentos, nós não falarmos de nós, mas falarmos do que Cristo tem feito em nós e por meio de nós. Você crê nisso, amém? Quero rapidamente também falar algo a meu respeito aqui. O pastor Lucas Amorim já compartilhou acerca disso. Eu sou o Felipe, tenho 41 anos de idade, não sou daqui, não sou do Espírito Santo, sou natural de Santos, São Paulo, mas sou casado com uma linda morena capixaba. No próximo mês nós completaremos 22 anos de aliança conjugal, de matrimônio. Temos 2 filhotes incríveis, a nossa dupla sertaneja, o Daniel e o Samuel. Eu sempre falo sobre isso e tenho a alegria de cooperar com o Evangelho de Jesus de forma mais cirúrgica, de forma mais contundente há alguns anos, e me alegro hoje por estar aqui conhecendo vocês da Igreja Batista Atitude, conhecendo um pouco mais da minha família de fé na região da Grande Vitória. A verdade é que, embora a gente utilize placas, o nosso coração tem um selo. Você ouviu o que eu disse, amém? Embora a gente utilize algumas placas para nos organizarmos aqui na terra, o nosso coração não tem placa, o nosso coração tem um selo, e é um selo de que fomos comprados por Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, porque é Ele que tira o pecado do mundo. Você crê nisso, amém? E isso é tão agradável que eu tenho aqui hoje também um casal de irmãos preciosos ali, o Haroldo e a Adriana, fazem parte da nossa família de fé. Muito bom tê-los aqui. Tenho outros amigos aqui, Dirceu, Graziele, e essas meninas lindas aqui que vieram da comunidade a qual congregamos por alguns anos, e alguns ex-alunos e alunos aqui presentes. Muito bom ter vocês aqui para que possamos compartilhar das Sagradas Escrituras, amém? Abra sua Bíblia aí na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, não sei quais são os hábitos de vocês enquanto comunidade cristã aqui, mas eu gosto sempre de recordar aquilo que Neemias e Esdras presenciaram, que quando eles pegaram os livros, os rolos da lei, todo o povo se pôs de pé, a fim de ouvir o que a palavra do Senhor seria liberada ali. Então, se você pudesse colocar de pé, nesse momento, 2 Coríntios capítulo 4, todo mundo achou aí, amém? Nós vamos ler o capítulo inteiro, os 18 versículos. E nos diz assim a palavra: portanto, visto que Deus em sua misericórdia nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor, e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro
que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionado nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus, e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, e à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, porque as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Feche seus olhos mais uma vez. Se quiser, põe a tua Bíblia no assento e ponha agora a mão em teu coração. Eu gostaria de, mais uma vez, orar com você aqui nesse lugar. Comece a orar ao Senhor. Fale: Senhor, eu quero ouvir tua voz aqui. Senhor, eu quero ouvir da tua boca aqui nesse lugar essa noite. Comece a apresentar também o seu coração. Sabe, às vezes a gente vem um dia tão agradável de feriado, muita gente tirou para descansar, acordou um pouco mais tarde, e aí a gente chega aqui, mal passa um tempo assim de oração, e eu quero chamar você agora para orar ao Senhor. Comece a clamar: Pai, enche o meu coração, Pai. Enche a minha mente com conhecimento da tua pessoa, revelação de quem o Senhor é. Enche, Senhor, esse lugar com a presença do teu Espírito, Pai. Senhor, nós queremos mais uma vez invocar o teu nome sobre esse lugar, Pai. Não sobre esse lugar físico, porque o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, mas clamamos sobre o Senhor nesse lugar que se chama o altar do nosso coração, Pai. Vem, Senhor, e intensifica a tua presença aqui nesse lugar, Pai. Intensifica a tua presença aqui, de modo que a tua palavra venha ecoar aqui nesse lugar, Pai. Queremos abraçar, Pai, a leitura das Sagradas Escrituras e ruminar o alimento que o Senhor tem para nós essa noite. Quanto a mim, Senhor, Pai, admito ser falho, limitado e pecador. Careço, Pai, da tua graça. Careço, Senhor, da tua capacitação, Pai. Nós não queremos pregar com intelecto, mas queremos pregar com o coração em chamas, Pai. Queremos receber a tua palavra também com o nosso coração em chamas. Senhor, vem, quebra, Senhor, em nosso interior todo e qualquer princípio e ideia pré-concebida, todos os sofismas, Senhor,
todas as estruturas rígidas de pensamento que dificultam o mover do teu Espírito, nós queremos agora voluntariamente renunciar cada um desses pensamentos e cada um desses sentimentos. E queremos levar os nossos pensamentos cativos em Ti, a fim de que todo pensamento esteja obediente a Cristo agora, em nome de Jesus. Senhor, intensifica a Tua presença de temor e tremor aqui nesse lugar, Pai. E assim nós clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Antes de você se assentar, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui como uma igreja. E uma das expressões de igreja, sabe qual é? Paulo usa 3 termos. Ele fala sobre corpo de Cristo, ele fala sobre edifício do Espírito, mas tem uma expressão que eu sou apaixonado. Paulo fala que a igreja é a família da fé. Você ouviu isso, amém? Eu gostaria que você pudesse, assim, gentilmente, se você desejar, poder pegar na mão do seu irmão, assim, cumprimentá-lo com ternura no olhar e dizer assim: meu irmão, que você seja enriquecido com a palavra de Cristo essa noite. Se quiser dar um abraço nele, um ósculo santo aí, você possa dizer aí para esse seu irmão: irmão, você possa ser enriquecido pela palavra revelada do Cristo vivo. Pode se sentar em seu lugar. Queridos, eu quero trazer uma palavra, e essa palavra, a palavra que o Senhor veio plantando em meu coração nos últimos dias, assim. Talvez eu diria que é mais um estudo do que uma pregação. Como eu tenho acreditado na importância de trabalharmos o Evangelho na perspectiva do ensino. Mateus 5, é curioso que Jesus viu uma multidão, ele se sensibiliza, senta na pedra, olha para a multidão e começa a ensinar. Paulo, quando tem aquela situação do menino que caiu lá, bateu e morreu, né? Orou e ressuscitou. Paulo estava fazendo o quê? Madrugada dentro? Ensinando. Isso me mostra como o ensino das Escrituras, ele é importante para produzir piedade. Você ouviu isso, amém? O ensino das Escrituras é importante para produzir entendimento que gera um posicionamento. O tema dessa mensagem, a mensagem dessa noite, são 3 pontos. Eu peguei o texto e dividi em 3 partes: fidelidade, sofrimento e esperança. Quais são as 3 expressões, por gentileza? A primeira qual foi? Fidelidade. A segunda, sofrimento. E a terceira, esperança. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, e eu te encorajo a isso, você vai perceber que dos versos 1 ao 6, Paulo está falando sobre fidelidade. 1 ao 6, fidelidade. 7 ao 15, ele está falando sobre sofrimento. E versos 16 a 18, está falando acerca de esperança. Sabe, Lucas, precioso lembrar do livro de Mark Dever, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E a primeira marca de uma igreja saudável é sermão expositivo. Ler o texto, explicar o texto e compartilhar o texto, porque quem vai fazer a obra não é o pregador, senão a mensagem que foi pregada. Você ouviu isso, amém? Então, trazendo aqui uma introdução, antes de iniciarmos esses 3 tópicos, com uma introdução, os irmãos em Corinto, eles estavam cegos por conta daquilo que estavam vivenciando culturalmente, e eles estavam se desviando da simplicidade do Evangelho. Sabe, talvez você já tenha ouvido falar algo sobre a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, talvez, fosse a igreja mais badalada da região da Ásia, ali, nos tempos antigos. Por quê? Porque na igreja de Corinto, primeiro, eles eram uma igreja rica. Eles eram uma igreja que não tinham falta de nada. Sobre as Escrituras,
foi aos irmãos em Corinto que na primeira carta, o apóstolo Paulo ensinou sobre o uso dos dons. Sabe por quê? Porque em Corinto não tinha falta de dons. Então era uma igreja que fervilhava os dons do Espírito, e uma igreja que fervilhava a riqueza material mesmo. Haviam pessoas de alta classe social ali em Corinto. Só que uma das coisas que precisamos ter cuidado é que quando muito temos, podemos ser cegados pela nossa própria arrogância e pelo nosso próprio orgulho. Quando muito temos, podemos achar que de nada mais precisamos. E o apóstolo Paulo, ele recebe de Tito, um amado irmão e fiel colaborador do Evangelho, ele recebe o informe de que os irmãos em Corinto estavam num estado calamitoso, um estado de calamidade doutrinária e teológica. Tito informa o apóstolo Paulo assim: olha, Paulo, honestamente, eu vi tudo que você se propôs a pregar em Corinto, e eu quero dizer para você com tristeza em meu coração, que os irmãos estão cegos na própria obstinação do seu coração. Deixa-me falar uma coisa tão importante para os dias atuais. Sabe qual é, talvez, o maior desafio da igreja cristã contemporânea? É lidar com homens e mulheres que são obstinados, porque o seu próprio conhecimento se colocou acima do conhecimento de Deus. Quando o apóstolo Paulo nos deu uma lição, dizendo: eu tenho por perda todas as coisas, pela sublimidade de conhecer a Deus em sua totalidade. Sabe, nessa carta, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, é curioso, porque Paulo costuma ter um padrão de escrita. Paulo começa com uma saudação, normalmente. Depois ele vem com uma palavra de alegria, encorajamento ou de correção. E depois ele vem com os fundamentos apostólicos. E termina a carta com uma saudação e uma despedida. Esse é o padrão literário das cartas de Paulo. Mas quando a gente pega a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, parece que a carta está toda embaralhada. Parece que a carta não seguiu o seu próprio padrão. E se a carta que Paulo escreve não seguiu o seu próprio padrão, curiosamente Paulo estava fazendo uma coisa. Paulo estava derramando o seu coração, derramando suas emoções, provavelmente em lágrimas, redigindo uma carta para enviar a Corinto. É curioso que Paulo, nessa carta, ele revela em alguns momentos tristeza, em outros momentos ele revela alegria, em outros momentos ele revela indignação. Mas Paulo, claramente, na segunda carta que ele escreveu aos irmãos em Corinto, Paulo está derramando as suas emoções. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que homens que amam e que cuidam, choram por aqueles que estão sendo cuidados. Isso tem sido uma palavra muito encorajadora para mim, sabe, Lucas, e demais líderes e pastores aqui. Um livro, Amado Timóteo, de Tom Askell, um de seus capítulos dizendo: ame o rebanho para o qual você prega, não apenas ame pregar para o rebanho. Eu não devo ter sede de púlpito, eu devo ter sede de estar com as ovelhas às quais o Senhor tem me confiado. Você entende isso? Paulo está fazendo isso, está derramando o coração dele aqui. Embora Paulo tenha que fazer algo, vocês viram isso no texto. Paulo teve que defender a sua integridade. Você vê Paulo dizendo aqui claramente, ele defendeu a sua integridade porque estavam falando coisas a respeito de Paulo que não condiziam com a realidade. Mas Paulo não defende a sua integridade esbravejando. Paulo defende a sua integridade quando ali no verso
de número 5, no finalzinho do versículo, ele diz assim: eu sou servo de vocês. Quem defende a sua integridade não defende a integridade gritando, defende a integridade servindo. Você ouviu isso, amém, meu irmão? Diante disso, quero lançar como um fechamento dessa introdução um grande desafio para a gente nos dias atuais. Fala-se muito sobre como a minha geração, dos 30 anos para frente, assim como eu disse, eu tenho 41 anos de idade, mas você está perto dos 40, né, mano? Tá certo, Lucas, a gente vai te respeitar. Vamos lá. Quando a gente fala sobre a nossa geração, né, Lucas? O que a gente ouvia quando a gente estava lá fechando os 25 anos e perto dos 30? O que a gente mais ouviu: cara, você tem que ser relevante, você tem que deixar um legado. Quantos aqui ouviram isso aí bastante nos últimos 10, 15 anos aí? Vocês ouviram isso? Isso foi fazendo com que as pessoas se tornassem escravas de um sistema religioso de alta produtividade, de alta performance. Quando na verdade, a coisa mais relevante, que quem está tão ocupado com afazeres esquece de fazer. E a igreja contemporânea tem esquecido de fazer isso. A igreja contemporânea tem esquecido de orar por transformação pessoal. Você ouviu o que eu disse aqui, amém? Qual foi a última vez que você se assentou no seu quarto, ou na sua sala, ou você ajoelhou, e você fechando os olhos, talvez sussurrando com a sua voz, você disse assim: ah, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável. O apóstolo Paulo, em Romanos 7, irmãos, eu estou falando de Paulo, o apóstolo. Em Romanos 7, ele escreveu: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E sabe o que a igreja contemporânea está envolvida fazendo? Ela está envolvida em tentar deixar um legado. Ela está envolvida, quando eu digo a igreja contemporânea, eu estou falando que eu estou com você nessa. Não é a igreja os lá de fora, é a igreja eu e você. Porque quem quer bater na igreja não aceita que isso bata na sua carne. Tem gente que quer falar da igreja e esquece que a mensagem é para toda a igreja. Isso me inclui. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Eu quero voltar aos cultos e os ajuntamentos onde há oração de confissão de pecados, onde há oração de reconhecimento de fraquezas e limitações. Eu quero voltar a cultos onde irmãos mais velhos chamam calmamente os mais jovens e com doçura no olhar corrigem os mais novos com ternura. E os mais jovens honram os mais velhos como a paz, que é o que a palavra do Senhor nos ensina. Quantos estão compreendendo isso daqui até o presente momento? Sabe, qual foi a última vez que nós oramos como salmista, dizendo: ah, Senhor, endireita os meus caminhos, endireita as minhas veredas. Irmãos, eu quero ter uma vida de integridade, e eu não estou preocupado com o eco das minhas ações nas gerações futuras. Sabe por quê? Quero que você olhe bem para mim nesse instante. Pense bem, você acha que quando Paulo escreveu a carta a Corinto, ele estava preocupado que nós leríamos essa carta hoje? Ele só quis corrigir os irmãos de Corinto. Eu arrisco dizer que muitos dos que estão tão preocupados com deixar um legado, estão na rota do esquecimento, porque aquele que deixou o maior legado,
se humilhou até a morte e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou sobremaneira. Esse foi Cristo Jesus. Sabe, quero te encorajar a ler 2 livros, se você é acelerado demais assim, sabe? Se você é desses de alta performance, leia 2 livros. Simplesmente Crente, de Michael Horton. E o outro livro, A Liturgia do Ordinário. E aí você pesquisa o autor, porque eu não lembro. São 2 livros que fazem a gente pôr o pé no chão. Sabe o que eu chamo de pôr o pé no chão? Quais são as palavras que a gente mais gosta de dizer depois de um culto de domingo à noite? Que o culto foi incrível. Que o culto foi sobrenatural. Se for mais jovem um pouquinho, não tiver cabelo branco igual eu, foi iradaço. Não sei nem se é assim que fala mais, mas está tudo bem. Sabe qual a expressão que a gente não está acostumado a dizer após um culto de domingo à noite? O culto hoje foi de uma sobriedade incrível. Mas a ênfase na sobriedade e não no incrível. Entendeu o que eu quis dizer? A gente quer o sobrenatural, mas não é profundo no que é natural. A gente quer o extraordinário, mas é raso naquilo que é ordinário. A gente quer que Deus venha com coluna de fogo, com terremoto, e a gente não reconhece a voz dele na brisa. O evangelho não é sobre quanto de barulho a gente pode fazer. O evangelho é quanto de transformação tem feito em nosso interior. E isso é o evangelho. Eu não me empolgo com gente que grita. Eu me importo quando eu vejo um bom pai cuidando de seus filhos. Isso me chama a atenção. Eu não me aterrorizo quando eu vejo alguém esbravejando um texto bíblico. Mas eu me encanto quando vejo um bom homem cuidando da sua esposa. Porque é isso que o evangelho promove. Promove uma mudança na nossa natureza. Não estão compreendendo até o presente momento. Começando agora a primeira sessão, primeiro texto, primeiro bloco, fidelidade. Sobre fidelidade eu quero trazer uma compreensão para você. Fidelidade era de que versículo até que versículo? Vamos ver se você ficou atento aí. Era de qual versículo a qual versículo? Do 1 ao... Não. Fidelidade era do 1 ao 6. Ok? 1 ao 6. Quero trazer então algumas coisas para nós sabermos. Paulo vai falando sobre a tarefa de ministrar. Grave essa expressão. Primeiro versículo, Paulo fala sobre a tarefa de ministrar. Ministrar vem da expressão ministro. E honestamente, quando a gente ouve a expressão ministro, a gente tem a compreensão de alguém que está no topo de uma organização ou na base dela. Quando a gente ouve a expressão ministro, nós pensamos sempre em alguém que está no topo. Ministro da educação, ministro da economia. Ministro é aquele que decide, dá ordem e todos obedecem. Só que a língua portuguesa não está dando a ajuda que a gente precisa nesse momento. Porque a expressão ministro aqui vem de um termo do grego que fala sobre o pior servo. Então, quando Paulo está dizendo aqui, olha, eu sou ministro, ele não está dizendo eu sou o cara, mas Paulo está dizendo, eu estou aqui para servir você. Isso inverte de cara a nossa cabeça em relação ao que a igreja de Corinto achava. A igreja de Corinto achava que tinha alguma coisa. Paulo começa o capítulo 4 dizendo, ei, eu sou ministro de vocês, eu não sou nada. E diante disso, eu quero fazer uma pergunta séria aqui, gostaria de te deixar à vontade, afinal de contas, estamos como parte de uma família de fé aqui nesse lugar, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos conseguem reconhecer claramente e dizer assim, eu tenho um ministério? Você consegue reconhecer isso ou não? Quantos conseguem reconhecer com clareza? Assim, eu tenho um ministério.
para ser sincero, mano. Deixa eu dizer uma coisa, como é que você chama, querido? Lucas. Lucas, olha só. Um dos grandes desafios da igreja contemporânea é que nós assumimos a reforma protestante, como estamos lembrando agora no mês de outubro da reforma protestante, mas nós trazemos a mesma carga litúrgica do catolicismo romano. Sabe qual é a carga litúrgica? De clero e leigos. Por quê? Quem é que tem ministério? É quem é muito especial. E quem não tem ministério? Leigos. Só que a palavra nos ensina o sacerdócio de todos os santos. O que é o sacerdócio de todos os santos? Se você voltar uma página na sua Bíblia e pegar 2 Coríntios 3,6, diz que a todos nós foi concedido o ministério da reconciliação. Então, se alguém te perguntar assim, você tem um ministério? Cara, eu tenho. E qual é esse ministério? O ministério da reconciliação. O meu papel é conhecer alguém que não tem Cristo e ajudá-lo a se reconciliar com o Pai por meio do mediador que é Cristo Jesus. Esse é o meu ministério. Pastor, mas eu não toco no canto, esse é o problema. A gente confunde ministério com um talento, com um dom. Ministério é o que fazemos. Dom é como fazemos. Você ouviu o que eu disse ou não? Meu ministério é cantar? Não! Seu ministério é a reconciliação. Como eu faço isso? No meu caso, pregando. Às vezes cantando. Na maioria das vezes ensinando à mesa. Porque as maiores mudanças que eu já tive em minha vida não foram de mensagens que me pregaram em um púlpito, mas de mensagens que me ministraram à mesa. Sabe o que isso quer dizer? O como a igreja precisa voltar a se sentar à mesa uns com os outros ao longo da semana. Igreja não é domingo à noite, igreja é o maior estilo de vida que nós podemos assumir na nossa história. É todo dia, eu sou igreja, irmão, com você. Quantos estão comigo até o momento? Sabe, em relação à fidelidade, primeiro Paulo fala sobre o ministério da reconciliação. Ele fala que existiam, na época, falsos mestres. Agora, deixa eu te contar uma coisa que é assustadora. Esses falsos mestres, eles distorciam as sagradas escrituras, a fim de obter patrocinadores para os seus projetos pessoais. Você ouviu o que eu disse aqui, irmãos? Paulo está combatendo o ensino de falsos mestres que estavam torcendo as escrituras, a fim de obter patrocinadores para os seus projetos pessoais. Curioso isso, né? Como é bom pregar para gente que tem dinheiro, irmão. Você botar os outros para financiar o que você quer fazer. Agora, ontem eu tive a oportunidade de receber em minha casa um pastor de 62 anos de idade, que eu o conheci quando eu tinha 10 anos de idade. E ele falou assim, Filipão, semana passada, uma situação triste, um irmão de nossa comunidade, já com 20 e tantos anos, quase 30 anos, quando ele era menor, quando ele era mais jovem, ele cometeu um delito, e ficou registrado o delito, ele não sabia daquele delito. E ao ser parado por uma viatura policial, verificaram que ele tinha ali um débito com a justiça, e ele foi preso. E esse irmão foi preso. Só que o irmão agora é crente de verdade, e agora o que você faz? E esse pastor pegou o carro, foi lá no presídio, não sei aonde, entrou lá no meio dos presidiários e tal, e sentou, para ouvir o irmão, para abraçar o irmão, para amar o irmão e para pregar para outros presidiários. Você entende o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Os falsos mestres, eles não se submeteriam a algo como isso. Uma clara evidência da sinceridade de Paulo é quando ele se declara servo de vocês por amor a Cristo. Quando fala da fidelidade, abra sua Bíblia mais uma vez aí em 1 Coríntios 4. Tem um texto aqui que Paulo fala que é especial.
um versículo que eu quero enfatizar. Quando ele diz ali, no versículo 2, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Olha o zelo que o apóstolo Paulo teve aqui. Curioso, Paulo só falou de homens torcendo a verdade, mas Paulo não estava preocupado lá com os homens torcendo a verdade, ele só estava preocupado que os coríntios abraçassem a verdade. Ouviu isso ou não? Olha que especial. Por que perder tempo falando dos outros, se eu tenho que ganhar tempo cuidando daqueles que o Senhor me confiou? Diante disso, Paulo lhe faz algo aqui tão especial. Paulo no verso 6, no verso 5, ele diz: não andamos aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, e que nós mesmos somos o quê? Servos de vocês, por amor a Cristo. Olha que interessante, N.T. Wright, teólogo norte-americano, em um de seus livros, escreveu algo que eu extraí hoje à tarde, por isso que eu atrasei um pouquinho, estava finalizando algumas coisas. Olha o que ele declarou: Paulo estava muito preocupado com a possibilidade de os coríntios pensarem que ele considerava a si mesmo o cabeça da organização. Espera aí, o que você quis dizer que o Wright disse aí? Paulo não queria ser reconhecido pelos coríntios como cabeça de nada. Em outras palavras, nosso trabalho é tornar Jesus conhecido, e então sair da frente, para garantir que não fiquemos debaixo de nenhum holofote. Quantos ouviram e entenderam isso aqui, amém? Sabe o que o Wright está dizendo aqui? Que nesse texto, o apóstolo Paulo, quando diz, eu sou o servo de vocês, ele está dizendo, o meu papel é pegar vocês e empurrar para Cristo. Chegou em Cristo, eu saio de cena, porque agora vocês têm o verdadeiro mediador entre Deus e os homens, e não sou eu, é Cristo Jesus. Você está compreendendo o que Paulo está fazendo? Paulo está buscando aqui ser fiel à mensagem do Evangelho, não trazendo para si méritos e créditos que não lhe pertencem. Toda a honra e toda a glória seja a Cristo Jesus e tão somente, irmãos. Sabe, tem um salmo, se você é daqueles que gosta de registrar, anota isso, o Salmo 115, quando o salmista disse assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja glória. Quantos compreendem aqui até o momento, amém? Diante disso, fechamos o primeiro bloco, que foi o primeiro compartilhar aqui acerca da fidelidade. O segundo bloco desse texto está falando acerca de sofrimento. Quando Paulo começa ali, no versículo de número 7, ele diz assim, agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro. Somos como o que, por gentileza? Vasos frágeis ou fracos, de quê? De barro. Grave essa expressão. Logo depois o texto vai dizendo, no verso 8, de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Paulo, quando vai discorrendo nesse texto, Paulo está falando, olha só, eu quero que vocês saibam que por amar a verdade do Evangelho, eu estou passando por aflições. Essa é a tônica. A tônica não é o sofrimento apenas por circunstância dessa vida terrena e passageira. A tônica é o sofrimento por amar a verdade do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo?
primeiramente nós somos vasos de barro, assim como o primeiro homem, a saber, Adão, foi formado diretamente por Deus a partir do barro. Essa tônica de vaso de barro está dizendo: ei, nós somos homens e mulheres com fraquezas, limitações e debilidades. Você ouviu o que eu disse aqui, amém? Grave isso, irmão. Não tente. Se Paulo não fez isso, por que eu e você devemos tentar? Mas Paulo estava admitindo: eu sou um vaso de barro. Paulo está admitindo: eu tenho debilidades. Paulo está reconhecendo: eu tenho fraquezas. Paulo está conseguindo enxergar que em si mesmo há limitações. Quando ele diz sobre ser vaso de barro, o vaso sempre é para que algo seja guardado, algo seja depositado. Sabe, a palavra do Senhor nos ensina que a Deus compete, que Deus ele tomou, Jesus, ele tomou consigo o cativeiro e deu dons aos homens. A Bíblia nos ensina que a graça foi repartida a cada um conforme aprouve ao Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que você é um vaso de barro, mas o conteúdo é incrível. Você ouviu o que eu disse aqui, amém? O vaso somos eu e você, é de barro, mas o conteúdo é poderoso. Esse conteúdo é a graça de Deus, é a vida de Cristo, é o poder do Evangelho. Sabe uma das coisas interessantes? E há um relato de N.T. Wright nesse mesmo livro, dizendo que um norte-americano, um homem que se tornou embaixador da Inglaterra nos Estados Unidos, ali em torno de 1960, ele precisava então levar segredos de Estado, dos Estados Unidos para a Inglaterra e da Inglaterra para os Estados Unidos. E havia toda uma logística para que aquela comunicação não fosse interceptada, para que a mensagem não fosse interceptada. Por quê? Porque inimigos políticos não queriam apenas interceptar e impedir que a mensagem chegasse. Eles queriam interceptar a mensagem, torcer a mensagem e fazê-la chegar de modo errado. Você compreendeu o que eu disse aqui, amém? Mas sabe o que a história traz para nós? Que quando aquele homem, ele tinha uma mensagem que poderia colocar o globo, poderia colocar a terra em guerra, que poderia comprometer a história da humanidade. Aquele homem tomou uma decisão absurda. Ele pega uma das cartas mais importantes da sua vida e ele coloca no correio convencional, no correio comum. Uma carta selada numa agência do correio local. Sabe por quê? Grandes mensagens podem ser comunicadas por simples envelopes que estão prontos a ser rasgados a fim de que a mensagem seja lida. Quantos estão compreendendo isso aqui? Sabe, foram vasos simples como esse, vasos de barro, em que foram encontrados os conhecidos rolos do Mar Morto, revelando que todo verdadeiro tesouro deve estar contido em um recipiente pronto a ser quebrado. Ei, preste atenção nisso. Verdadeiros tesouros devem estar contidos em vasos prontos a serem quebrados. Como posso eu ter um grande tesouro em um vaso? E eu não posso então retirar esse tesouro com liberdade, por quê? Porque o vaso é muito valioso, não posso quebrar esse vaso, não! Por isso em Jeremias 18, o Senhor fala com Israel: acaso não posso eu fazer de vocês um vaso novo, um vaso de barro, a fim de que possamos ser esses vasos de barro, que recebem da parte de Deus o Evangelho de Cristo Jesus. E se eu tiver que ser quebrado ao meio, para que o Evangelho emane da minha vida, será simplesmente o bom perfume de Cristo exalando por um homem que está sendo torcido.
Quantos estão recebendo essa palavra em seu coração aí? Exatamente porque a mensagem é de vital importância, que o mensageiro deve se colocar na condição de ser quebrado. Você ouviu isso ou não? Vamos ser honestos aqui, irmãos. Quantos estão discernindo que há um entendimento da parte de Deus derramado aqui sobre nós essa noite? Quantos honestamente querem carregar do Evangelho de Cristo Jesus em seu interior de verdade? Sabe qual é a situação, Lucas? Como é que a gente pode querer carregar do Evangelho de Jesus, se a gente não está pronto a dizer assim, Senhor, pode me quebrar? Ou a gente não ora por arrependimento, a gente não confessa pecado mais. Sabe a expressão que Paulo usa, muitas vezes, é a expressão fé sincera. Expressão fé, o que eu disse? Sincera. Você sabe o que significa a expressão sincera? De onde vem essa expressão? Os irmãos conhecem essa expressão? Mercadores antigos tinham uma prática. Eles preparavam os seus vasos. Uma etapa final da preparação de um vaso de barro é queimá-lo em alta temperatura, para que haja a formação ali de, falar um pouco da minha área, formação de um arranjo cristalino um pouco mais rígido, a fim de trazer uma certa tenacidade ali à estrutura, impermeabilizar um pouquinho. E quando passava do ponto, aquele vaso podia ser trincado, porque deixou muito tempo no fogo. Só que era um desperdício. Então muitos mercadores pegavam aquele vaso de barro, pegavam parafina, que na época era chamado de cera, derretiam um pouco de parafina, passavam em cima das rachaduras daquele vaso, lixavam e pintavam, e expunham vasos lindos. Os irmãos conhecem a região do Oriente, sabem que em dias de verão, perto do meio-dia, o calor é insuportável, então ninguém vai ao mercado perto do meio-dia. Por isso, é curioso lembrar que aquela mulher no poço de Jacó foi buscar água perto do meio-dia, porque era um lugar de baixa circulação de pessoas devido ao calor intenso. Bons compradores de vasos, compradores experientes, pegavam aquele vaso, perto do sol do meio-dia, colocavam ao sol, cruzavam os braços e esperavam, porque o calor faria derreter aquela cera, aquela parafina, e revelaria as rachaduras. Por isso, quando o apóstolo Paulo fala sobre um ensino sincero, ele está dizendo sem cera, nós não estamos enganando você. A mensagem é digna de ser ouvida, porque ela é a verdade. O Evangelho é a verdade poderosa que liberta. Quantos creem nisso aí de verdade até o momento? Diante disso, N.T. Wright diz em seu livro acerca da igreja em Corinto: não procure uma retórica bonita que o impressione. Procure dar ouvidos a quem esteja se entregando até a morte por Jesus, de modo que a vida de Jesus seja revelada, inclusive por sua humanidade mortal. A autoridade apostólica de Paulo estava relacionada com o seu nível de entrega e sinceridade na relação com os irmãos. Por fim, quarto ponto para nós. Na verdade, o terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto que nós mencionamos? Esperança. Versículos 16, 17 e 18. Paulo começa dizendo ali no versículo 17, no versículo 16, note isso. Por isso, tenho usado a NVT aqui, a nova versão transformadora. Por isso, nunca, o que está dizendo na sua Bíblia? Desanimamos, outras traduções dizem nunca
desistimos. Paulo estava dizendo, preste atenção em algo aqui. Paulo estava dizendo, primeiro, acerca da fidelidade. Segundo, acerca do sofrimento. A vontade de Deus não é incompatível com o sofrimento, irmão. Deixa-me reforçar algo aqui, sinto em meu coração a importância de dizer algo. Sabe, quando a gente para e vai dizer assim, Senhor, eu quero viver a tua vontade e tal, pá, qual é o lado que eu devo ir aqui, qual a direção que eu devo ir? É muito comum escolhermos a direção que tem menos sofrimento. Os irmãos concordam com isso, amém? Só que se você pegasse na sua Bíblia, para meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, você vai ver que Paulo e Silas entram em Tessalônica, para pregar em Tessalônica o Evangelho. 3 sábados na sinagoga pregando, há quem diga que eram 3 sábados seguidos, há quem diga que eram 3 sábados ao longo de 3 meses, o que me importa é que foi pregado o Evangelho, amém? E eles pregaram ali, e Tessalônica foi o epicentro da distribuição do Evangelho para o Oriente e para o Ocidente, de modo que muitos anos depois, o mundo se torna essencialmente cristão por causa do Evangelho pregado em Tessalônica. Agora olha que interessante, Atos quanto que eu mencionei aqui? 17. Se você pegar Atos 16, um texto tão conhecido por líderes de adoração, que Paulo e Silas estavam no cárcere, e por volta da meia-noite, oravam e cantavam ao Senhor, e as suas correntes foram soltas e tal e tal. Sabe por que eles tinham sido presos? Porque eles tinham expulsado o demônio de uma mulher com espírito de adivinhação. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes o sofrimento é que nos posiciona e nos leva para o lugar onde Deus quer que estejamos. E a gente foge do sofrimento, irmão. Se o sofrimento é porque a gente foi irresponsável, suporta, irmão. Suporta. Se arrepende, suporta a colheita que depois passa. Se o sofrimento está sendo porque está em pecado, corrige. Pede perdão e larga. Mas se o sofrimento é porque amamos a Jesus e estamos proclamando o Evangelho, irmão, persevere. Persevere. Você ouviu isso? Permaneça. Diante disso, olha que incrível. Por isso que Paulo vai e começa no verso 16, e nós não desistimos. Ele faz um chamamento à perseverança. Pastor, mas o que é perseverança? Grave essa expressão. Perseverança é continuar a fazer o que deve ser feito, mesmo que com maior dificuldade. Você ouviu isso, amém? Perseverar é continuar a correr, é continuar a pregar, é continuar a servir, continuar a correr a carreira que nos está proposta, mesmo que seja mais difícil a corrida. Mesmo que a ladeira dê uma subidinha assim, sabe? Quero que você guarde um termo no seu coração aí, para a galera das exatas aí. Perseverança e esperança são grandezas diretamente proporcionais. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais esperança, mais você consegue perseverar, porque você sabe para onde está indo. Você ouviu isso, meu irmão? Sabe por que as pessoas não perseveram no tempo presente? Porque elas não sabem para onde estão indo. Por isso elas são inconstantes. Por isso que, segundo o apóstolo Tiago diz, fala sobre uma fé dobre, que ora está de um jeito, ora está de outro. Eu quero elevar aqui nesse lugar o nosso olhar de esperança, a fim de que tenhamos consistência na perseverança. Sabe, precisamos recuperar o senso de eternidade. Esses 3 versos, 16, 17 e 18, o apóstolo Paulo está dizendo claramente para nós: vocês não devem se mover e andar apenas pelo que estão vendo, porque existem coisas que são não visíveis, e são a essas que nós devemos nos apegar. Sabe, um irmão precioso, um ancião dos dias atuais, que eu tenho muito carinho e gosto muito de ouvi-lo, o pastor Paulo Borges Júnior, de Goiânia, recentemente trouxe uma reflexão especial, dizendo: o que é realidade para nós? Realidade para nós é a roupa que a gente está vestindo. Realidade para nós é o carro que a gente vai entrar daqui a pouco.
Realidade para nós é a comida que a gente vai comer daqui a pouco quando chegar em casa. Essa é a realidade para nós. Só que isso é perecível e passageiro. A realidade é o que Jesus disse: a comida que eu tenho vocês não conhecem, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, precisamos voltar a nossa esperança para a eternidade. Você ouviu o que eu disse aqui, meu irmão? Precisamos voltar a nossa esperança para a eternidade. Sabe, precisamos recuperar o senso de eternidade. Sabe por quê? Romanos 8:11, destaque esse versículo em sua Bíblia. Acaso não sabeis vós que o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos está sobre vós, e assim como foi com ele, será convosco? Sabe o que quer dizer? Que assim como Cristo tem um corpo glorificado, eu e você, que estivermos em Cristo, salvos mediante a graça de Deus, nós receberemos um corpo como o dele. Essa deve ser a esperança que abastece o nosso coração. Sabe, quando o próprio Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: em parte cremos, em parte profetizamos. Nós cremos no que a palavra de Deus nos diz, que os seus cabelos são brancos como a neve. Cremos que os seus olhos são como chamas de fogo. Cremos que em sua coxa está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Nós cremos, mas chegará o dia em que esse corpo mortal e corruptível será revestido de incorruptibilidade, e esse corpo glorificado, eu vou olhar nos olhos daquele que tem olhos como chamas de fogo. Eu vou sentir o bom perfume dele. Eu vou poder tocar as suas mãos e ver a marca dos cravos que foram ali feitos por amor a mim e a você. A igreja contemporânea precisa voltar novamente os seus olhos para a eternidade. Nós precisamos assumir e reassumir que somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra. Irmão, preste atenção. Mas as coisas estão de mal a pior. Eu não tenho o que dizer, porque eu sou forasteiro e peregrino. Em Gênesis capítulo 47, verso 9, guarde essa referência. Gênesis 47, 9. Jacó tinha sido levado por José, seu filho, até o Egito e apresentado a Faraó. Quando o Faraó se dirige a Jacó e pergunta: quantos anos você tem? Irmãos, existem pérolas nas escrituras que a gente tem que tirar. A gente tem que olhar isso. Faraó pergunta para Jacó: quantos anos você tem? Jacó responde discretamente: meu senhor, já são 130 anos de peregrinação desse teu servo aqui sobre a terra. Jacó estava pela fé contemplando que ele era um forasteiro e peregrino. Ele estava no Egito, mas ele sabia que há uma nova Jerusalém para nós vivermos eternamente com Jesus Cristo. Você está entendendo esse preceito ou não? E a gente fica colocando os olhinhos na terra. Os olhinhos na terra, há um chamado de Deus para nós recolocarmos os olhos na eternidade. Finalizando essa mensagem, quero deixar algo aqui. Quantos entendem que nós temos uma corrida para correr aí, de verdade? Acho que tem pouca gente aí, gente. Quantos compreendem que tem uma corrida para a gente correr? Deixa eu dizer uma coisa para você, para encerrarmos aqui. Nessa corrida, e aí tem gente que cria frase de efeito e tal. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Irmão, pelo amor de Deus, vai na Bíblia. Não vá em frase de efeito, por favor. As Sagradas Escrituras são a revelação do Cristo para nós aqui. Quantos compreendem isso? Eu não vivo de frase de efeito, irmão. Eu vivo das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras nos ensinam que aquele que perseverar até a morte receberá a coroa da vida. Só que a gente ouve essa expressão
E a gente não compreende a totalidade do que isso quer dizer. Nos tempos antigos, na Grécia, existiam os Jogos Olímpicos. Existia ali o Coliseu, que hoje está em ruínas. Existia uma cidade, e olha que incrível isso, uma cidade que ficava a 42 quilômetros de distância do Coliseu. Sabe qual era o nome dessa cidade? Maratona. Donos de escravos pegavam seus escravos, treinavam seus escravos para que eles corressem os 42 quilômetros. Não é 10 milhas garoto não, irmão. 42 km. Só que para se livrar do peso, eles corriam nus. E os donos apostavam nos seus escravos. Os familiares apostavam no escravo. Amigos apostavam no escravo. De modo que aquele escravo recebia uma promessa. Na época, ele poderia, se ganhasse a prova, as apostas trariam tamanha lucratividade para o dono, que ele poderia comprar inúmeros outros escravos. Então ele prometia que se você ganhar a corrida, você fica livre, porque o que ele receberia teria valido a pena. Quantos compreendem isso aqui até o momento? E então começava a corrida. Na verdade, carros puxados por bois, por jumentos, por cavalos. Os escravos subiam na carroceria. E aí quando perguntavam, você está indo para onde? Estou indo para a maratona. Entendeu? Chegava em maratona, era dada a largada. E o destino era a chegada onde? No Coliseu. Só que no caminho, iam homens de cavalo, para monitorando a corrida. E periodicamente, de vez em quando, aparecia o seguinte: eu tinha apostado no escravo, o Lucas tinha apostado em outro. Só que o Lucas viu que o escravo que eu tinha colocado estava na frente. Então sabe o que era comum acontecer? Pegar um punhado de pedras preciosas e jogar na borda, na beira do caminho. Porque aquele escravo olharia as pedras preciosas e diria assim: se eu parar, pegar essas pedras preciosas, talvez eu consiga comprar a minha liberdade. Você ouviu o que eu disse aqui, amém? Só tem um problema. Ele não jogaria mais nenhuma pedra preciosa pelo caminho, e a quantia em mãos nunca seria suficiente para se comprar a liberdade. Sabe o que o Senhor está trazendo para a gente como entendimento? Por que que quem perseverar até a morte receberá a coroa da vida? Porque todos aqueles que correrem sem peso e não pararem pelo caminho para pegar pedras preciosas, porque tem uma compreensão de destino, eu estou indo para a eternidade com Cristo. Eu não quero as riquezas do caminho, eu quero a coroa da vida que me foi prometida na chegada. Irmãos, concluo esse compartilhar, esse estudo, essa mensagem com muito zelo, encorajando você a permanecer fiel como Paulo permaneceu, a assumir o sofrimento quando for em favor do Evangelho, e a manter o seu coração perseverando, porque há uma esperança abastecida em seu interior. Você pode estar em pé, eu quero orar com você.
Eterno Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te honramos por sua palavra aqui nesse lugar. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de viver tudo quanto compartilhamos, Pai. Melhor do que pregar o que cremos, é quando vivemos aquilo que estamos pregando, Pai. Dá-nos a oportunidade de trazer essa mensagem para nossa mente e da mente descer para o coração. Obrigado, Pai, por esse lindo rebanho que o Senhor tem confiado aos pastores aqui dessa casa. Que o Senhor lhes capacite a que possam correr a carreira que lhes está proposta, perseverando, a fim de receberem a coroa da vida. Fica com esse teu povo, Senhor. Guarda os livros do mal. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado pela oportunidade de me foi dada de poder servi-los aqui, pelo carinho, pelo zelo. Que a palavra do Senhor, como Paulo escreveu aos Colossenses, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Lucas, Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero convidar você